Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você muito em tudo, em todas as áreas, que você tenha vitória. Que o favor de Deus acompanhe você como acompanhou Davi. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Que escritura! Você vai encontrar essa frase muitas vezes. O Senhor. Não foram as habilidades de Davi. Davi, sim. Ele teve muitas habilidades. Ele foi um grande general. Mas tudo foi por Deus. Foi a graça do Senhor, foi o favor do Senhor na vida dele. Porque vamos lembrar que o próprio Deus disse: eu tirei você do curral. O Senhor observou como ele cuidava das ovelhas. E ele arriscou a vida por aquelas ovelhas. Ele está à procura do pequeno fiel. Humildade é igual a promoção. Bom, eu falo isso sempre. Porque é muito importante, não pode esquecer. Quem faz é Deus. Quem dá vitória é Deus. A partir do momento que uma pessoa esquece e assim deixa essa parte que determina tudo, que é Deus, quando ela se distancia e vai viver a vida dela como se não fosse Deus, se Deus não estiver, não demora, todo mundo vê. Todo mundo. A Bíblia está cheia de histórias que enquanto Deus esteve, as coisas andavam. Quando Deus não estava, as coisas desandavam. Tudo é Deus. Eu gosto quando eu leio aqui, fala assim, Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Porque está escrito que o Senhor amou tanto Israel que deu Davi como rei. Ele observou o cuidado dele para com as ovelhas e disse: eu quero esse homem para cuidar do meu povo, para liderar o meu povo. E foi maravilhoso, porque Davi, ele mostrou que realmente ele acreditava em Deus. E tudo é fé. Se tem um segredo, o segredo é a fé. Ninguém pode prevalecer, deter uma pessoa que confia em Deus. Ninguém. O que outros não conseguiram, Davi conseguiu. Por quê? Porque foi mais fácil para Davi? Óbvio que não. É claro que não. Porque Davi acreditava. E se você acredita, se você realmente acredita na palavra, se você leva a sério a palavra, você vive. Você atrai para você o favor de Deus. Então ele tomou posse de todo o território, desapossando o inimigo. Ele conquistou a fortaleza de Jebus, Jerusalém, que passou a chamar a cidade de Davi. Então, assim, você vê uma pessoa que não se intimidava diante de problemas, de gigantes, que foram muitos, né? Ele não matou só o gigante Golias, ele matou outros. Porque ele tinha certeza que Deus era com ele.
Vamos lembrar da frase de Davi para Golias. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. As pessoas que entendem isso dão saltos. E o Senhor vem falando, é hora de expandir. É hora de ir. Agora, expansão, crescimento, ampliar, exige enfrentamentos, enfrentar coisas que são difíceis, não temer. Se Davi tivesse olhado e mantido aquela mesma visão, outros não conseguiram. Eu não vou nem mexer com isso. Quando o povo teve oportunidade, o portal estava aberto, eles não conseguiram, como é que eu vou conseguir? Não. Ele entendeu que se Deus deu e aquilo não foi possuído, foi porque não creram. Ele acreditava. Ele simplesmente acreditou. Ele não era o mais alto, nem o mais habilidoso, nada disso. Davi cresceu muito, porque Deus dava vitórias a ele. Ele foi se tornando cada vez melhor em tudo, um grande general, porque Deus foi capacitando. Deus. Então, assim, quando as pessoas entendem isso, que é Deus, tudo é Deus. Eu fico assim, sabe, eu lamento. Eu sinto no meu coração, quando eu vejo pessoas que esquecem que é Deus, que tudo foi Deus, que sempre é Deus. E que se elas foram longe, foi por causa de Deus. Deus. A bênção de Deus. Davi desapossou todos os inimigos que ocupavam o território de Israel. Agora, Deus já não tinha entregado lá atrás? Tinha. Mas quando você lê em Juízes 1, você vê que um deixou, fez concessão, foi difícil, não sei o quê. Agora, Deus tinha entregado. E aí você vê no capítulo 2, o Senhor corrigindo eles. Eu não falei para vocês expulsarem os moradores? Eu não entreguei a terra inteira para vocês? Por que vocês deixaram? Agora isso vai ser uma armadilha para vocês. A gente sabe que tem um momento certo de lidar com as coisas. Tem um momento que o portal é aberto, que há um mover, Deus está falando, é agora. Vai. É igual o propósito dos meus projetos de conquistas. Todo ano, na mesma época, nós realizamos o projeto. E jejuamos, e clamamos todos os dias, e jejuns, e clamores. É um período. Pronto, o último jejum nós já fizemos domingo. Domingo que vem nós fechamos o propósito. O tempo passa. Ele vai passar de qualquer jeito. A gente só precisa saber como. Como que o tempo está passando na minha vida? Como que o tempo tem passado aí na sua vida? Você tem priorizado a Deus? Tem levado as coisas de Deus a sério? Você tem valorizado as coisas espirituais? Por exemplo, num período deste propósito, você se separou mesmo para buscar a Deus, para estar no templo e clamar e jejuar? Você realmente levou isso a sério? Porque isso é plantio. Isso é plantio. Se eu não planto, como é que eu vou ter para colher? Quem dá a vitória é Deus.
Quem mantém a nossa vida fluindo, caminhando, é Deus. Quem nos ajuda é Deus. Tudo é Deus. Quando eu olho para a minha vida, se eu estou aqui, foi por causa de Deus. É Deus. Quando eu olho para a minha casa, eu olho o que o Senhor fez, especialmente na vida do Murilo. As curas, as libertações. O braço que foi amputado e foi totalmente restaurado. Quando eu olho para os meus netos, é Deus. Tudo é Deus. Eu olho para o nosso povo, eu vejo o que Deus tem feito na vida da igreja, na vida do nosso povo. E eu digo, é Deus. É Deus, porque você ora, você busca. É o Salmo 67 que eu falei tanto esses dias. Continue declarando o Salmo 67. Você louva, você adora, você prioriza Deus. Então, a terra dá suas colheitas. E Deus nos abençoa ricamente. Sim, o Senhor nos abençoará. E todos os habitantes da terra o temerão. É Deus, é a bênção de Deus. Quando você lê Deuteronômio 28, está lá, muito claro, se vocês obedecerem, seguirem as direções que eu estou dando, essas bênçãos vão acompanhar vocês. Quer dizer, as bênçãos, elas vão, elas acompanham. A bondade do Senhor te persegue. Porque está escrito no Salmo 23, a bondade e a misericórdia me seguirão. Esse seguirão aqui me perseguirão. Todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia, quer dizer, o favor de Deus e a misericórdia do Senhor. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, quer dizer, a bondade, o favor está me perseguindo. Está correndo atrás de mim. Que é o que acontecia com Davi. O favor de Deus estava na vida de Davi. E a gente vê, está escrito, o Senhor dava vitórias a ele. Porque se o Senhor determinar, quem é que vai poder invalidar, impedir? Operando Deus, quem é que vai poder impedir? Está escrito que se ele abrir uma porta, ninguém pode fechar, mas se ele fechar, meu querido, esquece, não abre nunca. Está escrito, quem endureceu contra Deus e teve paz? Quer dizer, medir força com Deus é até uma piada de mau gosto. Deus é Deus. Ele é o Senhor. E a diferença é Deus. Olha aqui, ó. Em seguida voltamos e nos dirigimos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse, não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o exército. Olha isso aqui. Você quer um gigante. Aliás, o senhor tem falado bastante de gigantes, né? É expansão. Para você expandir, você tem que enfrentar desafios, tem gigantes para enfrentar. Mas com Deus nós podemos vencer todos eles. Mas o Senhor me disse, não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. O Senhor tira do inimigo, tira do ímpio e põe na mão do justo. Trate-o como você tratou Seom, o rei dos amorreus que vivia em Hesbom. Olha isso aqui. O Senhor tinha dado essa outra vitória que foi imensa para Israel. Então o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo.
Nós os aniquilamos de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazã. Não deixamos de tomar uma sequer. Olha isso aí. Presta atenção. É hora de expandir. É hora de entrar no terreno do inimigo, de enfrentar os desafios que outros não tiveram coragem de enfrentar. E não é porque eles não enfrentaram e não tiveram vitória, porque você não enfrenta, você não tem vitória, você não vai ter vitória. Se você enfrentar, você vai ter vitória. Quem vai no nome do Senhor tem vitória. E é isso aqui, ó. As cidades que estavam nas mãos do inimigo, agora foram para as mãos do povo de Deus. O que estava nas mãos do inimigo foram para as mãos do povo de Deus, porque eles venceram a guerra, porque eles enfrentaram, porque eles creram no que Deus disse. Eu estou entregando, não precisa ter medo. E quando Deus diz, eu estou entregando, não precisa ter medo, pronto, pode ir. Pode ir, que a vitória é sua. Eram todas fortificadas de muralhas, não eram cidadezinhas, não, eram cidades muradas, com muralhas altas e portões com trancas. Não era fácil entrar em nenhuma delas. E aqui, ó, foram 60 cidades. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Hesbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim tomamos o território dos 2 reis amorreus, a leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. 2 inimigos, 2 reis muito fortes. E eram mesmo. Porque quando os espias entraram na casa da Raabe, ela disse que o povo tinha desfalecido quando ficou sabendo do que Deus tinha feito aos egípcios e beneficiando o seu povo, e a Seom e Og. Então você vê que eram inimigos assim, de respeito. Porque quando o povo ficou sabendo que Israel derrotou todos esses inimigos, a fama foi lá em cima. E o povo começou a tremer de medo, a desfalecer, como disse Rabi. Assim tomamos o território dos 2 reis amorreus, a leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus chamam de Senir. A essa altura havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bazã, até a cidade de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og em Bazã. O rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. O homem era grande, hein? Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. Olha o que eles enfrentaram. E vitória sobre tudo. Eles expandiram, como Davi. Olha o que Deus fez. O Senhor disse, vão, não temam. E eles confiaram em quem? Na capacidade deles? Na força militar? Não, eles confiaram em Deus. Que eles estavam diante de inimigos muito fortes. Esse aqui, Og, era o último dos refaíns. E olha o tamanho do homem. E eles derrotaram e conquistaram as cidades muradas, que eram muralhas. Muitas cidades, bem trancadas, e eles entraram em todas. O que está
que é uma muralha aí? Aqui eram muitas. E todas bem trancadas. Eles entraram em todas. No total, 60. Você está vendo? Tudo é Deus. Se falar que uma pessoa vai conseguir, que isso aqui aconteceu assim, porque eles eram bons, é óbvio que não. Isso foi Deus. 60 cidades que eram verdadeiras muralhas, aliás, fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. E eles entraram em todas elas. Como? Deus. Deus. E derrotou e conquistou outras que não tinham muros. Quer dizer, não importava se tem muralha, se tem muros, se não tem muros. Se está bem trancada, se não está. Quando Deus diz, eu estou entregando, eu estou entregando. Pode ir, o Senhor falou, vai. Não tenha medo. Do mesmo jeito que eu dei vitória lá naquela guerra contra Seom, e você conquistou o território dele, falou para Moisés, vocês vão conquistar agora. Og, o último dos refaíns, o último, o sobrevivente, foi totalmente derrotado e o reino dele conquistado. Isso é muito forte. Muito forte. O que está aí trancado? O que é tão difícil que todo mundo diz, não, ninguém entra. Você entra se Deus disser que você vai entrar. O que representa esse último dos refaíns? Esse gigante. Olha o tamanho da cama do homem. É o último. Talvez você tenha um último gigante para derrubar aí. Uma situação que realmente o reino de Og, olha aqui, formado por cidades que eram verdadeiras fortalezas. Mas o Senhor entregou. E quando ele entrega, está entregado, já entregou, pode ir. Confia. Tudo é Deus. Dependa de Deus. Não tenha medo de avançar, de expandir. Não tenha medo dos enfrentamentos. Não tenha medo das cidades fortificadas com muralhas. Não tenha medo do gigante, do último dos refaíns. Não tenha medo. Não tenha medo. Não para ouvir. Não, mas não dá. Não, porque isso, aquilo. Não, confia em Deus. Confia em Deus. Davi ouvia Deus. Moisés ouviu Deus. Quem ouve o Senhor enfrenta. Por que eu encontro pessoas aí frustradíssimas com seus resultados? Porque elas não ouvem a Deus, elas ouvem as vozes, tantas vozes. E por fim, aquilo distrai, elas são distraídas com alguma coisa, o diabo consegue tomar a atenção delas. E ao invés delas crerem no Deus vivo e avançarem, confiando em Deus, elas estão lá, ouvindo, né? Sendo guiadas por noticiários, por opiniões, por gente medrosa, por gente que não está fazendo nada. Não faz isso com a sua vida, não. Anda com gente mais espiritual que você. Quem vai ver os 400 homens, enquanto estavam debaixo da liderança de Saul, derrotados. Quando passaram a andar com Davi, foram lá para a caverna de Adulão, se tornaram os maiores guerreiros. Ninguém, nem antes nem depois, superou os valentes de Davi. Então, assim, pega exemplo de vencedor, em nome de Jesus. Mantenha o foco, busque a Deus de todo o seu coração
E não apenas do propósito. Você não precisa de Deus por um tempo, você precisa de Deus o tempo todo, em todo o tempo. É Deus quem dá vitória, é Deus. E Ele está dizendo, se você depender de mim, pode ir. Vai. Não tenha medo. Porque o que outros não conseguiram, você vai conseguir. Não deram conta, você vai dar. Porque é Deus, é a bênção de Deus. É o favor de Deus. O favor de Deus é que transforma tudo. Maravilhoso. Confia no Senhor e vai. Enfrenta corajosamente os gigantes, os desafios, porque o Senhor vai com você e Ele tem muitas vitórias para te dar. Mas nós temos que crer e temos que dar os passos de fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu oro por cada vida que está comigo. Visita lares, famílias e toca profundamente. Que o teu povo tenha sido fortalecido e encorajado em todo lugar. E que cada um já tenha se levantado no espírito para avançar com essa confiança de que quando o Senhor fala, o Senhor honra. E o Senhor está dizendo, é hora de expandir. Vai. Eu vou com você, eu vou te honrar. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo. Concordo com as orações que estão sendo feitas. Ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Tomo posse de mudanças, das definições que ela precisa. Que esses gigantes caiam. E que nesse momento, Senhor, corajosamente ela vá. Avance, porque o Senhor está com ela e o Senhor tem muito para entregar nas mãos dela. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, essa unção 10 vezes mais nas finanças. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido muito abençoadas, encorajadas, e que estejam determinadas a enfrentar o que for necessário, sem medo, sem recuar, porque outros podem não ter conseguido, mas o Senhor está dizendo, você vai conseguir, você vai entrar nessas cidades fortificadas com muralhas e com trancas. Eu estou entregando essa vitória nas suas mãos. Esse último gigante cai, eu estou entregando nas suas mãos. Que ela creia, Senhor. Sustenta o teu povo no propósito, levanta um povo forte, vigoroso, cheio de energia, que entendeu o segredo. É andar com o Senhor, é crer no Senhor, é depender. Tudo vem do Senhor. Quem dá vitórias é o Senhor. Quando nós entendemos isso, não. Jamais vamos nos afastar, porque tudo provém de ti, meu Pai. Muito obrigada. Eu te amo, eu te agradeço, peço a tua bênção, dou a minha bênção. O Senhor é muito bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E nós temos provado, o Senhor é bom. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, reunião às 7, às 19h30, atendimento o dia todo. Amanhã, casa firme. E vamos de glória em glória. Domingo, encerramento do nosso propósito com a entrega do azeite, que nós consagramos em todos os jejuns para ungirmos nossa casa, nossa família, o que sonhamos. Vamos lá. Foco na coisa certa. Vamos de glória em glória sempre. É de glória em glória, sempre para uma glória maior. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.